Boa noite a todos, eu sou o professor Guilherme e na aula de hoje, dia 8 de julho, nós iremos aprender a como começar a estudar do zero para o concurso nacional unificado, focado no bloco 2 da pedagogia. Eu não vou enrolar, tá? Porque a nossa aula de hoje vai ser bem densa, vou realmente passar as técnicas de estudos, nós vamos conhecer o nosso guia de estudos, em que você dá uma volta completa no CNU, em apenas 30 dias, tá? Na verdade, ficou 29 dias a gente vai fechar o CNU. Deixa eu colocar aqui na tela, vocês precisam fazer a inscrição já, tá, gente, do CNU. Quem já fez a inscrição do CNU aqui? Colocar aqui na tela, para vocês já saberem. Vou até pegar aqui no grupo do WhatsApp, que é o grupo da turma, o bloco é o bloco 2, né? Agora, os cargos e os códigos, né? Que vocês vão colocar lá na inscrição. Ó, vou colocar aqui para vocês. Você que está assistindo no YouTube, já fica atento, tá? Se você ainda não fez a sua inscrição, para o bloco 2, que é o bloco da pedagogia, se você quer fazer aqui para Brasília, você irá se inscrever, ó, bloco 2. Os que realmente são aqui de Brasília é a ENAP, e o código é B202A, tem 11 vagas, ENAP. E o próximo é o IFAM. Os outros que são da pedagogia são fora aqui do Distrito Federal. O do IFAM é B209A. Tem 3 vagas. Aí, professor, eu quero fazer para todas as vagas da pedagogia. Aí você me manda lá no WhatsApp Oi, que eu te mando os outros códigos, tá? Inclusive, boa noite para quem chegou agora. Quem ainda não é meu aluno e está assistindo essa aula aqui, seja no ao vivo aqui no Google Meet ou depois aí no canal do YouTube, eu vou pedir que você me envie Oi, prof, estou na live, lá no WhatsApp para eu poder te mandar essas informações dos códigos. E você que é meu aluno, como eu vou te apresentar hoje o guia de estudos do CNU, e nós daremos uma volta completa nele em 29 dias, com as metas diárias, revisões programadas, análise do que é mais cobrado pela banca FGV e também mais de 30 mil questões comentadas, eu quero que você mande o e-mail lá no WhatsApp para mim, para que eu possa te enviar o guia de estudos, tá? Ele já está pronto, nós vamos conhecer agora no segundo bloco. Então, olha, quem não é aluno, você está assistindo aqui ao vivo no Google Meet ou no meu canal do YouTube, você vai enviar lá no WhatsApp. Rapidinho, vou até olhar aqui. Oi, prof, estou na live. Você que já é aluno, você vai enviar o e-mail. Estou olhando aqui no WhatsApp rapidinho. Vamos, bem rapidinho, para a gente começar a nossa aula, conhecer o guia de estudos do CNU e entrar nas metodologias de estudos hoje? Vamos correr, tá, gente? Porque agora, ó, temos que ver as metodologias de estudos, aí temos que ver as metodologias de revisão, depois temos que ver as metodologias de estudo da legislação e como é pós-edital, estudo das questões e simulados. Então, vamos fazer hoje metodologias de estudos, se der tempo, metodologia de revisão. Se não der tempo, a gente vai ver a revisão lá no sábado, e na próxima terça-feira a gente já entra no estudo da legislação. Pessoal mandando aqui, né? Ó, alguns alunos que enviaram um e-mail e não fizeram a renovação para o CNU, tem que pagar ainda a taxinha de matrícula, tá? Aí eu vou falar com os alunos no final. Quem ainda não é aluno tem que mandar Oi, prof, estou na live. Ó, Anne Rafisa, a Elciana já é aluna, Elciana já pagou a renovação, a Giselda ainda não é aluna, acredito que Leide, Márcia Rejane, não lembro. Tem que mandar, todo mundo envia para mim Oi, prof, no WhatsApp aqui, que eu vou ver a situação de cada pessoa no pós-live. Vamos lá, todo mundo mandando, para subir as mensagens, porque aí eu já vou ver. Se você é aluno, liberação, se tiver alguma taxa de matrícula CNU, já vou ver a sua situação, ou se tiver que fazer a sua matrícula, vou ver a sua situação também.
Roberta, manda também, tá? Para subir o seu contato. Você que está aí no canal do YouTube, você que está aí no canal do YouTube também, aproveita esse minutinho para enviar: Oi, prof, estou na live, para eu poder te passar as informações dos códigos, da inscrição, como que faz para entrar na mentoria. Lembrando que a mentoria para professor efetivo do DF e para o CNU, PND, CEDES e Valparaíso é um acompanhamento individual e personalizado até o dia da prova. Professor, que dia da prova é esse? No caso do CNU, deixa eu confirmar aqui. CNU 2025... dia da prova, sei que é outubro, deixa eu só confirmar que são muitas provas. 5 de outubro, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó. Para quem está fazendo a mentoria comigo para o CNU, o acompanhamento é até o dia da prova, no caso, no dia 5 de outubro. Mas também existe a possibilidade de você pegar a mentoria até o dia da prova da Secretaria de Educação. Olha só, CNU, 5 de outubro, 5 de outubro, primeira fase, né? Primeira fase. 7 de dezembro, 7 de dezembro, segunda fase. Professor, qual a diferença da primeira fase para a segunda fase? Primeira fase, prova objetiva. Segunda fase, prova discursiva, tá? Então, todo mundo que está entrando agora, quem é meu aluno e quem não é aluno, enviar lá no WhatsApp: Oi, prof, estou na live, que eu vou avaliar a sua situação aqui comigo. Se você já é da mentoria, tem que atualizar o seu guia de estudos, que nós vamos conhecer agora. Se você é da mentoria, ainda não fez a matrícula no CNU, vou ver também a sua situação. E se você ainda não é aluno, eu vou ver também o que eu posso fazer por você. Então, todo mundo me envia Oi, prof. Só 6 pessoas me mandaram até agora, tem 16 na live. Vamos, gente, rapidinho enviar Oi, prof, estou na live. Cadê a colaboração de vocês? Ó, Adriano, Anne Rafisa, Daniela, Deise, Edson, Euciana, Giselda, Ingrid Nunes, Leide, Márcia Rejane, Patrícia, Renata, Roberta e Viviane. Todo mundo me enviar Oi, prof, estou na live lá no WhatsApp. Oi, Adriano. Fala, Adriano. Fala, professor. Boa noite, tudo bem? Vou enviar lá agora. Perfeito. Era só isso? Sim, foi sem querer aqui. Fui passar a mão aqui, passou errado. Perdão. Relaxa. Vamos lá, então, gente. Olha, estamos aqui diante do guia de estudos para o CNU, em que você dá uma volta completa em todo o edital em 30 dias. Em 30 dias, na verdade, ficou em 29 dias, olha só. Ficou 29 dias aqui. 29 dias para a gente. Você dá uma volta completa em 29 dias. E aí, hoje, nós vamos conhecer as metas diárias, as revisões programadas que temos dentro deste guia. Vamos conhecer também a análise do conteúdo mais cobrado pela FGV. E vamos conhecer também a mais de 30 mil questões comentadas que já tem dentro do seu guia. Antes da gente começar a apresentação, eu vou só demonstrar aqui para vocês, e principalmente para o pessoal que vai assistir a aula gravada lá no YouTube, o que o pessoal tem dito da mentoria, né? O que os alunos que estão participando da mentoria estão achando da mentoria no momento, professor Guilherme? Olha só, nós estamos aqui no meu Instagram, Prof. Guilherme SEDF, se você ainda não me segue. Vamos pegar aqui o último post? Ó, o último post aqui. Último post. O que os alunos estão falando da mentoria? Ó, a Cristina falou assim: tô de pé quebrado, só me resta estudar. Bora estudar, galera. A melhor rotina de estudos é com ele, professor Guilherme. Aí vamos pegar aqui um outro. Estudar com a mentoria do professor Guilherme é aprovação com certeza. Aula direto ponto, sem rodeios, é só sucesso. A Caliandria falou: ama a didática do professor Guilherme. Ele trabalha com um guia de estudos que aborda todo o conteúdo do edital de forma dinâmica. Vale muito investir. A Ana Maria falou assim: esse professor é muito top, a mentoria dele é maravilhosa. A gente consegue mesmo
estudar e revisar todo o edital em 30 dias com esse método. É verdade isso que ele fala sobre o método dele. Ótimo. Excelente. E aí tem outros diversos comentários nos demais posts também, tá? Olha, se você for vir pegar aqui, tem centenas de comentários dos alunos, centenas e centenas de depoimentos, centenas e centenas de depoimentos dos alunos. Então, se você entrar aqui no meu Instagram, você consegue verificar aqui, olha só, mentoria de qualidade, guia de estudos com todas as disciplinas, encontros online para tirar dúvidas, avanços e ter orientação do que precisa melhorar. Estou amando a facilidade e leveza de estudar para concurso com toda a estrutura e acompanhamento. O Prof. Guilherme é muito necessário e importante nesta caminhada, que não é um pingo fácil. Então, tem aqui centenas e milhares de depoimentos dos meus alunos, tantos escritos, assim como aqueles que são vídeos, tá? Muito bom, gente. Você pode ver aí no depoimento da aluna que ela falou que sentiu que não era capaz, né? E com o desenrolar da mentoria, ela encontrou essa sensação aí de capacidade. Então, agora, vamos começar a nossa aula. Eu queria deixar essa mensagem para você. Se você ainda não se sente preparado, não se sente preparada, levante sua mão assim, ó, para o céu e repita comigo. Eu irei continuar na minha jornada da aprovação, mesmo que eu não esteja preparado ou preparada, pois a jornada irá me preparar. Levante a sua mão para o céu e diga: eu irei caminhar, pois a jornada irá me preparar. Então, caso você esteja aí na sua casa, sentindo assim, um pouco para baixo, desmotivada, está se sentindo sem direção, confusa, ou já comprou diversos cursos e não sabe o que fazer com eles, aqui na mentoria eu te ensino de forma prática a como dar um passo todos os dias rumo à sua aprovação. Então agora vem comigo conhecer o Guia de Estudos para o CNU Bloco 2, que é da Cultura e da Educação, em que você dá uma volta completa em apenas 29 dias, com as metas diárias, revisões programadas, análise do que é mais cobrado pela banca FGV e mais de 30 mil questões comentadas. Aqui na parte de cima, olha só, principalmente para quem é aluno novo e quem está conhecendo a mentoria, é bastante importante essa parte, tá? Olha só, quando você abrir o seu Guia de Estudos, você vai cair nessa página, que é a página principal, do botão principal. E aqui acima nós temos a barra de menus. Clicando em acompanhamentos, nós temos os gráficos e as tabelas de desempenho por questões. Clicando em análise, eu deixei uma análise completa para você de todas as matérias que caem em seu concurso. Passando pelo conhecimentos gerais, que é aquele primeiro, vamos colocar como vamos colocar como o eixo de número 0, já que nós temos o eixo 1, 2, 3, 4 e 5, esse aqui seria, então, o eixo de número 0. Conhecimentos gerais, que tem 30 questões. Aí temos o eixo 1, 2, 3, 4 e 5. Olha aqui ficou tudo verde, né? Mas aqui dentro do guia de estudos, eu faço a diferença para você. Olha, quando for verde, quer dizer que é um conteúdo que cai muito na sua prova. Então, se você encontra... Deixa eu dar um zoom aqui, olha. Deixa eu dar um zoom aqui para você. Se você encontra dentro do seu guia de estudos, aqui, olha, você vai acessar o seu guia de estudos como? Ó, nós temos 9 metas, cada meta tem 3 dias, ao final de 30 dias você dará uma volta completa aí no CNU.
Quando você clicar aqui e ver verdinho aqui, olha, eixo temático 2, verdinho, em frente à matéria, significa que é um conteúdo muito cobrado, ou seja, que é um eixo que tem peso maior. Daqui a pouco nós iremos ver essas questões dos eixos, tá? Mas, basicamente, eixo 2 é o mais importante, eixo 1 e 3 é intermediária importância, eixo 1 e 4 é intermediária importância e 3 e 5 baixa importância. Então, olha só. Quando está verdinho, é um conteúdo muito cobrado. Quando está amarelo, é um conteúdo de baixa importância. E quando está vermelho, está verdinho, é um conteúdo muito cobrado. Amarelo, um conteúdo de intermediária importância. E vermelho, baixa importância. Vamos confirmar essa questão dos eixos aqui dentro do edital? Olha só, para você que ainda não sabe abrir o edital, eu vou fazer com você aqui no ao vivo, tá? Para você aprender, porque às vezes o aluno não lê o edital. A primeira coisa, gente, a lei do concurso é o edital. Você vai colocar aqui, ó, FGV, no Google. Vai entrar aqui no portal da FGV, inclusive para fazer a inscrição é por aqui também, ó, já vou mostrar os dois. E aí nós vamos confirmar aqui a importância dos eixos. Ó, cadê? FGV, clica aqui em cima, ó, para ser mais prático, concursos. Concursos da FGV, vê concursos. Olha só aqui, Concurso Nacional Unificado. Inscreva-se, edital em Libras, e aqui os editais. Eu vou pegar aqui o bloco 2, ó, para a gente confirmar aqui os eixos rapidinho. Vamos confirmar aqui os eixos. Rodar aqui para baixo. Nossos eixos mais importantes. Isso aqui já tem dentro do Guia de Estudos, mas eu quero te mostrar aqui também na prática, tá? Para você que ainda não leu o edital. Só mais um instante. Tem uma análise também só dos editais. Olha só, aqui pelo da ENAP, que é o mais importante, ó. ENAP, é esse aqui que nós vamos seguir. Não sei por que não quer riscar. Não está querendo riscar. Enfim, vocês estão vendo aqui, né? Olha, ENAP. Agora foi. Resolveu riscar, finalmente. Vamos ver agora aqui com mais calma. Tá lento hoje, graças a Deus, né? Olha só, gente. ENAP, eixo 1. Cada questão, ó, nós teremos 12 questões, não quer arriscar, deixa eu pegar aqui minha outra caneta. Ó, eixo 1, 12 questões com peso 2. Eixo 2, 12 questões com peso 4. Eixo 3, menos importante, 12 questões com peso 1. Eixo 4, da pesquisa, 12 questões com peso 2. E eixo 5, 12 questões com peso 1. Então, quais são os eixos mais importantes? Primeiro, o eixo de número 2 é o mais importante, e logo depois, os eixos 1 e 4. E os eixos menos importantes são os eixos 5 e... Deixa eu ver aqui, para apagar. Hoje está ruim essa caneta. Eixos 5 e 3, menos importante. Deram sorte, viu? Porque esse aqui, ó, quando ele fala de avaliação, esse aqui é informática e banco de dados. Difícil pra caramba para aprender em um pós-edital. Eixo 3 é direito administrativo e administração pública. Então, deu sorte também, porque muitos professores não entendem o direito administrativo porque não sabem o direito constitucional. O eixo 3 aí é basicamente direito constitucional, direito administrativo e administração geral e pública. Agora, o eixo 2 é realmente da educação e o eixo 1, conhecimentos gerais, realmente, tá? Tem um pouquinho, meio voltado para a sociologia, pelo que eu pude perceber.
É bastante voltado para a sociologia. Então, ficou claro? Olha só. Eixo 2 é o mais importante no CNU bloco 2. Eixo 1 e 5, pouca importância. Na verdade, eixo 3 e 5, pouca importância. E eixo 1 e 4, muita importância. Vamos colocar isso aqui no slide para ficar mais esclarecido para a gente? Anote aí. Não sei por que ali naquela tela ele não quer preencher. Então, olha só. Para nós do bloco 2, para nós pedagogos do bloco 2, olha só. Eixo 2. Eixo 2. Peso 4. Eixo, deixa eu ver aqui. Eixo 1 e 4. Vou jogar aqui novamente. Eixo 1 e 4. Peso 2. Eixo 2 e 5. Peso 1. Então, quais são os blocos que você tem que focar? Principalmente o 4, porém esse 4 aqui é da área da educação, provavelmente nós iremos passar por ele numa vertente mais voltada à revisão, né? Metodologia de número 1, para quem já é da mentoria já sabe, quem não sabe ainda vai aprender na aula de hoje, tá? O bloco, o que você tem que estudar mesmo? Eixos 1 e 4, tá? Que tem o peso 2, e esse eixo 2 e 5 aqui tem peso 1. Então, são 24 questões com peso 1. 24 questões aqui. 24 questões aqui com peso 1. E nós temos aqui, na parte de cima, 36 questões com peso 2 ou 4, tá? E ainda tem mais 30 questões de conhecimentos gerais com peso 1 também. Conhecimentos gerais com peso 1. Total de questões da sua prova são 90 questões. 90 questões, bloco 2, e 68 questões, nível médio. Ah, professor, eu vou fazer para o bloco 1, vou fazer para o bloco 5, vou fazer para o bloco 7, 8. 90 questões. 8 não, 8 são 68 questões, que é intermediário ainda. 8 e 9, 68 questões, bloco 1 a 7, 90 questões. Ficou claro? Agora nós vamos realmente focar no guia de estudos. Eu vi que tem mais gente que entrou, né? A dona Vânia também, que já é minha aluna. Dona Vânia, tem que mandar oi, prof, lá no WhatsApp, que hoje eu vou liberar o guia de estudos, tá? Do CNU Bloco 2. E olha só, para quem entrou agora, só para recapitular aqui, ó, Bloco 2, tem que fazer a inscrição lá no site da FGV. Os órgãos é a ENAP e o IFAM, aqui de BSB, tá? Brasília, BSB, ENAP e IFAM. Os códigos é B202A, o IFAM é B209A. Inclusive, eu vou tirar print aqui, ó, e mandar lá no grupo da turma. Vou mandar isso agora lá no grupo da turma para vocês ficarem espertos, tá? Tem que fazer a inscrição logo. Depois que... Aí perde a inscrição e depois ainda fala que eu não avisei, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos fazer a inscrição logo. E aí, para quem ainda não fez... Quem já fez a inscrição aí? Escreve aqui para mim no chat. Quem ainda não fez a inscrição, você vai jogar no Google, ó. Vou falar aqui pela última vez, e aí nós vamos lá partir para o guia de estudos. Você vai jogar no Google, aqui, FGV, e vai clicar na barra de concursos aqui, ó. E tem aqui, ó, Concurso Nacional Unificado, inscrever-se, tá? Você pode se inscrever... Deixa eu ver aqui a data de inscrição no Google. Final da data. Inscrição CNU 2025. Ai, professor, você não sabe de cabeça a data? Gente, eu trabalho com 1000 concursos, né? Não dá para gravar tudo. Olha só, a inscrição vai até o dia 20 de julho, tá? Até o dia 20 de julho.
as duas datas da prova. Dia 5 de outubro, fase 1, prova objetiva, e quem passar na fase 1 vai para a fase 2 lá em dezembro, no dia 7. Perfeito, ficou claro? Pegaram os códigos? Agora deixa eu tirar um print aqui da gente e vamos voltar para a aula, né? Essa parte chatinha, burocrática, a gente tinha que fazer, que é acerca dos códigos. Professor, eu vi que tem mais órgãos que dá para se inscrever para pedagogia. Já tem lá no grupo, Saber quais são esses outros órgãos? Me manda oi, prof, no privado, que eu te mando o print. Porém, eles são de fora de Brasília, tá? Aqui em Brasília é a ENAP e o IFAM, que é para o bloco 2. Pedagogia. Então, como eu estava falando aqui no Guia de Estudos, olha só. Quando tiver aqui em frente ao dia, verdinho, significa que é o bloco que cai muitas questões. Ou seja, qual é o bloco mais importante? Bloco 2. Cai muitas questões. Quando tiver amarelo, cai de forma intermediária, ou seja, vai ser bloco 1 e 4. E quando tiver vermelhinho, cai pouco, ou seja, bloco 3 e 5. Tá vendo? A gente vai gravando. Conforme a mentoria, nós vamos gravando aí a importância desses blocos. Estávamos aqui no botão de análise, né? Então, verde cai muito na prova, amarelo cai de forma intermediária, vermelho cai pouco. Agora, nós temos aqui, olha só, os simulados, que na mentoria, inclusive, me cobrem, tá? Me mandem mensagem no sábado. Professor, cadê o meu simulado? Tem que fazer o simulado de final de semana. Gente, na mentoria nós temos 2 tipos de simulados. Os simulados diários e os simulados de finais de semana, tá? E aí você vai adicionar o seu número de acertos, de erros, aqui na planilha, e ela já vai trazer para você o seu resultado líquido, tá? Você sabe fazer esse cálculo? Relembrando, temos 2 tipos de simulados na mentoria. Simulados diários, digamos que hoje aqui para o CNU, você estudou conhecimentos gerais e eixo temático de número 2, que é o mais importante. Tem um simulado para mim, professor? Tem sim. Amanhã você estuda o 3 e o 5, que são os menos importantes. Professor, tem um outro simulado para mim? Tem sim. Então, e aos finais de semana, temos que fazer os simulados com 90 ou 62 questões, tá? Eu vou ver se os grandes cursinhos vão liberar esses simulados. Se eles não liberar, eu mesmo vou criar esses simulados, igual eu já fiz em outras turmas, tá? De fazer criação de simulados. É muito chato de fazer? É muito chato. Mas a gente tem que fazer esse simulado. Tá? Então, quem está entrando agora, não esquece de me enviar oi, prof, estou na live lá no WhatsApp. Gente, então, olha só, como a aula de hoje a gente precisa entrar nas metodologias, eu vou direto ao ponto aqui, tá? Olha só, nós temos 9 metas, cada meta tem 3 dias, e neste guia de estudos do CNU, bloco 2, Cultura e Pedagogia, nós damos uma volta total no edital em apenas 29 dias corridos, tá? Então, olha só, clicando aqui na meta 1, nós já caímos direto no seu guia de estudos. Eu vou dar um zoom aqui para você, vou passar bem rápido pelas ferramentas para os alunos novos e para quem ainda não conhece, porque realmente hoje nós temos que entrar nas metodologias. Então, olha só, nós temos a coluna do dia, da matéria, do conteúdo, da forma de estudos e da metodologia de estudos. Olha só, no dia 1, você vai estudar o bloco temático de número 2 e de número 3, tá? De número 3. Eu ainda estou finalizando esse guia, vou mandar após a aula, tá? Olha só, bloco 2, mais importante. Bloco 3, ele baixa importância, só uma questão de peso, né? Bloco 2, 4 pesos cada questão. Olha só, então você vai estudar no dia 1, o eixo temático de número 2 e o eixo temático de número 3. O que você vai fazer aqui no primeiro dia? Diretrizes e bases legais da educação. Esse é o conteúdo. Então, nós temos aqui a coluna do dia, da matéria, do conteúdo, da forma de estudos e da metodologia de estudos. Eu acredito que você já estudou a LDB aqui, né? Então, nós vamos ver daqui a pouquinho, no próximo bloco, a metodologia de estudos, como que você irá estudar essa LDB, essa legislação, para fazer com que isso seja rápido. Quem já estudou LDB aqui, escreve para mim aqui no chat. Ou me manda lá no WhatsApp. Professor, eu já estudei.
LDB. Escrevam para mim no chat ou lá no WhatsApp. Oi, prof, eu já estudei a LDB. Olha só, então nós temos aqui a coluna do dia, da matéria, do conteúdo, da forma de estudos. Tem 5 formas de estudos aqui na mentoria. Videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, legislação e questões. Já a metodologia de estudos, vou colocar aqui, questões. A metodologia de estudos, nós temos 2 metodologias de estudos. A metodologia de estudos de número 1, que tem um viés de revisão. Não vou falar sobre ela agora, porque nós vamos realmente conceituar essas metodologias na aula de hoje. Nós vamos aprender essas metodologias. Vou só deixar aqui já, olha, metodologia de número 1 e metodologia de número 2. Vou deixar aqui. Nós vamos aprender viés de estudos, a número 2. Número 1, viés de revisão. A número 2, viés de estudos. Não precisa gravar isso agora, que nós vamos aprender ali no próximo bloco. Avançando aqui, para você conhecer o seu guia de estudos, nós temos o botão do finalizado, que ele tem 2 funções aqui dentro da mentoria, olha só. Vou marcar o finalizado aqui. Perceba que no canto superior direito, está ficando verdinho ali, significa que daqui exatamente uma semana, os conteúdos que estiverem em amarelo ou vermelho aqui no seu guia de estudos, eles ficarão laranja, demonstrando que você precisa fazer uma revisão de 7 dias. Como que você vai revisar? Vamos falar também na aula de hoje, mas eu vou te dar um spoiler. Você vai revisar por meio dos resumos e mapas mentais, pela leitura da lei seca e sempre, falei sempre, pela resolução das questões. Aqui na mentoria só é considerado que você finalizou uma meta de estudos ou de revisão se você faz as questões, para você ver o quão é importante fazer as questões. Então, ficou claro aqui, né? A coluna do finalizado, ele tem 2 finalidades, para a gente aqui dentro da mentoria. Ai, meu Deus, o que eu cliquei aqui? Tem 2 finalidades para a gente aqui da mentoria, né? Olha só. A primeira finalidade é que ele desperta o cronômetro da revisão de 7 dias, ou seja, os conteúdos que estiverem amarelo ou vermelho vão ficar laranja, e os conteúdos em verde, professor? Os conteúdos em verde demonstram que você tem alta proficiência, então não precisa revisar nesse momento. Só os conteúdos em amarelo ou vermelho que ficarão laranja. A próxima função do finalizado é que ele demonstra aqui, olha, no botão principal, o quanto você já avançou, ou seja, o quanto falta para você dar uma volta 360 graus no seu guia de estudos, ou seja, uma volta completa, bater o seu edital, fechar o edital. Olha só, marquei mais alguns finalizados ali e você consegue perceber aqui, a cada dia que você avança, o quanto falta para você dar um girão completo, uma volta 360 graus no seu edital, bloco 2 do Concurso Nacional Unificado. Bacana? Então, nós vimos aqui, ó, entrando na meta 1, a coluna do dia, a coluna da matéria, a coluna do conteúdo, a coluna da forma de estudos, e hoje, na aula de hoje, nós vamos aprender essas metodologias de estudos de número 1 e as metodologias de estudos de número 2, que é basicamente o que você irá utilizar no seu dia a dia para dar o seu passo diário aqui na nossa jornada da aprovação da mentoria. Conhecemos também a coluna do finalizado. Gente, tem aqui, olha, a coluna da legislação e materiais. Para que eu coloquei essa coluna aqui? Digamos que você está lendo aqui a LDB, e aí você percebeu que o artigo 5º está caindo muito nas questões. Você pode adicionar aqui, ó, artigo 5º, 6,7, você pode adicionar quais são os artigos mais importantes, o que você já leu, fica como se fosse uma legendinha aqui para você, ó. Deixa eu dar um zoom. Deixa eu dar um zoom aqui para você perceber. Eu deixo um espaço aqui, ó. Eu deixo um espaço aqui para você preencher. Olha só. Eu deixo um espaço aqui, olha. Tá vendo aqui, ó, entre a coluna metodologia e a coluna legislação e materiais? Eu deixo um espacinho aqui para você fazer a sua legenda dos artigos, o que você já leu, tá? Isso aqui tem uma função. E agora você já sabe. Deixa eu deletar aqui. Então, vimos a coluna do dia, da matéria, do conteúdo, coluna do dia, da matéria, do conteúdo, da forma de estudos. A aula de hoje é sobre a metodologia de estudos. Vimos as funções da coluna do finalizado e temos aqui todas as métricas de questões, tá? Ó, coluna das questões,
coluna das questões, número de acertos, número de erros. Temos também as colunas do total percentual, quando você coloca o número de acertos, o total percentual já aparece aqui para você, e temos a revisão programada. Aqui nas questões, tá vendo aqui esse número 20? Se você clicar em cima dele, você vem para o eixo temático de número 2, diretrizes bases legais da educação. Se você clica no número de baixo aqui na coluna das questões, tá vendo? Ó, aqui, ó, a coluna das questões. Se você clica nesse número de baixo, você vem para o eixo temático de número 3. Olha aqui como eu já fui metodológico para você. No eixo temático 3, no eixo temático 2, perdão, que é o mais importante, eu pedi para você fazer mais questões. Já o eixo temático 3, que tem peso baixo, que tem peso 1, eu peço menos questões, ele não tem tanta importância. Quais são os que têm importância, professor? O 2, o 1 e o 4. Quais são os que não têm importância, professor? O 3 e o 5. Então, olha só. O eixo temático 2, que é mais importante, eu já peço mais questões. Então, já tem uma metodologia aí por trás, tá? Então, olha só. Se eu clico nesse número aqui, ó, número 20, eu venho para Bases Legais da Educação, LDB. Diretrizes e Bases Legais da Educação. Se eu clico no número de baixo, eu venho para Sistema e Plano de Cultura, Lei 12.343. Se eu clico no número subsequente, eu venho para o eixo temático 1, Lei Geral da Proteção de Dados. Ai, professor, são muitas leis, eu ainda não li todas essas leis. Eu indicaria que você vá direto para as questões e vá lendo a lei conforme ela vai sendo cobrada dentro das questões. Porque quando você lê o comentário das questões, ele geralmente já traz o comentário junto do artigo, tá? Então, se tiver muita lei que você ainda não leu, vai direto para as questões. Como que faz isso? Nós vamos ver nas metodologias daqui a pouco. Temos mais pessoas aqui na live, né? Lembrando, para quem está aqui na live, mandar oi, prof, estou na live, que eu vou ver qual é a sua situação dentro da mentoria nesse momento, tá? Então, olha só, gente, avançando aqui, nós vimos, então, o dia, a matéria, o conteúdo, a forma de estudos, a metodologia, vamos conhecer, o finalizado, vimos as questões. Eu vou clicar numa desses links aqui, para você ver na prática como que chega lá nas questões, tá? E como que eu abordei as questões, como que foram montados esses links. São, olha só, são 2 a 3 conteúdos por dia. Vamos colocar aqui na calculadora o quanto de link que dá por... Quanto de link que dá dentro desse guia de estudos? Vamos ver aqui, calculadora. Ó, vou colocar 3 dias, tá? 3 vezes 29. São 87 links. Basicamente, se você quer passar pelo CNU, você vai ter que dar 87 passos. Ou seja, são 87 links que você vai ter que responder questões para você ir até a sua prova, e não ter aquela sensação de assim, isso aqui eu não vi. Para você ir até a prova do CNU e não ter a sensação de, esse conteúdo eu não estudei, são 87 passos que você tem que dar dentro da mentoria. Olha só aqui, ó, 87 passos. Vai ficar um pouco menos, na verdade, que tem alguns dias que são só 2 links, mas são, em média, arredondando 87 passos, ou seja, 87 links do que concursos que você vai ter que entrar. Olha só aqui, falando em que concursos, professor, entrei na mentoria agora, eu tenho que assinar o que concursos? Não, eu já assinei, você me pede o acesso lá no WhatsApp, tá? Olha só aqui, ó, Pedagogia LDB FGV, 238 questões. Vamos fazer aqui um outro filtro, vamos ver o quanto que a FGV cobrou nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, 130 questões, LDB, últimos 5 anos, tá? Olha só, a prova da FGV é de múltipla escolha, o que você vai fazer basicamente? Eu vou marcar aqui aleatório, tá? Ó, você vai responder as questões aqui, lembrando que eu estou marcando de forma aleatória. Professor, eu errei a questão. Aqui no Que Concursos, nós temos 2 tipos de comentário, ó. Nós temos o comentário do professor, que nem sempre está disponível, mas a maioria das vezes está disponível. E temos o comentário dos alunos. Perceba que o aluno falou aqui, ó, resposta, número C.
Olha só, resposta número C. O que ele colocou em seguida? Artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de... O que significa incumbência? Tem um objetivo, tem a obrigatoriedade de cumprir que? Elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Vamos para o inciso 5º, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Tá vendo aqui, olha só, que você vem para a questão e o comentário, ele já vai direto lá no artigo. Então, você vai mapeando lá, aqui por meio das questões, quais são os artigos que estão sendo mais cobrados na sua legislação, caro aluno. Não estude de forma aleatória. Você tem que mapear o que está sendo mais cobrado. E como que você faz isso? Por meio das questões. Por meio das questões. Então, olha só. Eu sei que tem muita gente que quer montar aquele caderno lindo, quer montar o cartaz, quer montar o quadro dentro de casa das matérias. E se você for tentar estudar todo esse conteúdo por videoaula, a primeira coisa, não vai dar tempo. Nem se a prova fosse em dezembro do ano de 2026, não daria tempo. Então, olha só, vá para as questões, tente entender pelas questões. Deixa a videoaula e a PDF como um recurso secundário. Daqui a pouco, nas metodologias, nós vamos aprender como faz isso, tá? Mas tenha um pouco de desapego e troque um pouquinho a sua metodologia. Daqui a pouco nós vamos conhecer como faz isso. Então, como nós vimos aqui, nós temos 2 tipos de comentários, né? Ó. Ai, professor, eu quero que tenha comentários do professor. Quero que tenha comentários dos professores. Tem como fazer isso aqui? Deixa eu ver se eu estou conectado. Tem como fazer, ó, gabarito comentado. Tem como gerar filtros que tenha apenas questões com gabarito comentado, ó. Agora tem, ó, comentário do professor, tá vendo, ó? Tem 2 tipos de comentário, o dos alunos e o do professor. Professor Guilherme, qual que você recomenda mais? O dos alunos. Por quê? Porque o do aluno, ele vai direto ao ponto. Esses alunos, eles estão fazendo questões no que concursos, ó, à torta e à direita. Esses alunos é como se eles já estivessem dando aula daquele conteúdo, porque já fez tanta questão que está conseguindo comentar. E ainda arranjou tempo para comentar, aquele aluno que realmente tem tempo, né? Porque para comentar tem que ter tempo. Tem 2 tipos de comentários, ou do professor e do aluno. Você vai perceber que o comentário do professor, ele é muito prolixo, ou seja, ele é muito longo. E o do aluno é um comentário mais sucinto, ou seja, olha só, artigo 32, tá vendo? Os comentários dos alunos, eles sempre são direto ao ponto. Eu prefiro o comentário dos alunos. Mas eu vou deixar aqui para você, ó, quando a gente for conhecer a metodologia de revisão, na metodologia de revisão, caro aluno, eu vou colocar aqui para você, ó. Qual é o passo? Qual é o passo quando você fazer as questões e não entender? Isso aqui é um bônus da aula, tá? Não falaria sobre isso aqui hoje, mas eu vou dar esse bônus aqui para vocês. Ó, vou colocar isso aqui como OBS da aula. É a nossa OBS da aula de hoje. OBS da aula. Olha só, você fez a questão e não entendeu. Já aconteceu isso com você? Responda aqui para mim no chat antes de eu te dar a solução. Fez a questão e não entendeu. Já aconteceu isso com você? Responda aqui no chat e aí eu vou dar a solução enquanto eu tomo uma aula. Enquanto eu tomo uma água, perdão. Responda aqui no chat para mim, por favor. Ou me responda lá no WhatsApp para você que está aqui no canal do YouTube. Já aconteceu de você fazer a questão e não entender a questão? Fez a questão e não entendeu. Escrevam para mim aqui no chat, eu vou trazer a solução prática. Vamos, gente, só a Ingrid que respondeu. Vocês estão vivos? Você que está aí do outro lado, está vivo? Então responde. Responde aqui para mim no chat. Você já fez a questão e não entendeu? Falei assim, meu Deus, eu já até vi esse assunto, mas não entendi nada dessa questão. Vamos, só a Ingrid está viva? Cadê?
A Ingrid falou sim, a Edileuza falou sim. Cadê o Adriano, a Cleonice, a Daniela, a Daisy, Edileuza, Edson, Ingrid, Márcia, Name Not Available, Patrícia, Roberta, Vânia e Viviane? Falou sim. Um quantitativo de pessoas já falou sim, vamos avançar, né? Que ainda temos que ver as metodologias hoje. Então, olha só. Fez a questão e não entendeu. O que você vai fazer? Passo 1. Passo 1. Você vai ler o comentário dos alunos. Comentário dos alunos. Aonde, professor? Lá no que concurso? Aqui não é exclamação, não. Aqui é ponto e vírgula. Passo 2. Passo 2. Professor, li o comentário dos alunos e ainda não entendi. Vai ler o comentário do professor. Aonde, professor? Lá no que concursos. Professor, li o comentário do professor e ainda não entendi. Passo 3. Você vai verificar na lei seca o artigo, se couber, tá? Verificar na lei seca o artigo correspondente, se couber. Se não for caso de lei seca, você vai ver na PDF. Por exemplo, você está estudando colocação pronominal lá em português, que tem 3 espécies: próclise, mesóclise e ênclise. E aí a sua dúvida é só sobre as questões de mesóclise, você vai ver na PDF as páginas, eu vou colocar aqui, ó, apenas, não é para ler uma PDF inteira, apenas as páginas referentes, apenas as páginas referentes à sua dúvida. Professor, e se eu quiser ver videoaula? Anote isso aí, tá? Vamos anotar isso aí no seu caderno. Um minutinho. Se eu quiser ver videoaula só se for de resolução de questões, tá? Videoaula só se for de resolução de questões nesse pós-edital. Vamos anotar isso aí rapidinho para a gente ir lá conhecer as metodologias de estudo de número 1 e 2? Eu vou rapidinho aqui, enquanto vocês anotam, eu vou rapidinho aqui pegar uma água e já volto, tá? Anote isso aí. Isso aí foi o bônus que eu te dei na aula de hoje. Fez a questão e não entendeu? Passo de número 1, vai ler o comentário do aluno. Passo de número 2, vai ler o comentário do professor. Passo de número 3, se couber, vai ler a lei seca, o correspondente ali, né? A lei seca ou a jurisprudência. A doutrina geralmente não vem ao caso. Lei seca ou jurisprudência. Professor, o que é lei seca e jurisprudência? No segundo bloco eu te conto. E, no caso da PDF, apenas as páginas referentes à sua dúvida. Não é para ler PDF de 100 páginas, é para ler as 5 páginas referentes à sua dúvida. Intervalinho de 1 minuto para pegar água aí no banheiro, e aí nós vamos vir com as metodologias de estudos e de revisão na aula de hoje. Já volto. Já voltei, tá? Um segundinho a gente começa.
esperar vocês terminarem de anotar a nossa OBS da aula. Foi essa visão, né? Essa direção que eu trouxe para você na aula de hoje. Vamos continuar, então? Mais uns 20 minutinhos, 25 minutinhos, a gente termina. Professor, por que você está dando essa aula de metodologias de estudos hoje? Porque muita gente vai começar no guia de estudos do CNU. Roberta, você que já é minha aluna, você poderia dar uma palavrinha de como que esse guia de estudos e essas metodologias que nós iremos aprender agora influenciaram na sua aprendizagem? Aí você fala também há quanto tempo você está na mentoria, quais concursos que você já passou comigo. Conta um pouquinho da sua trajetória. Boa noite. Eu estou participando da mentoria desde dezembro, né? Até então eu já realizei 4 provas de concurso na área da pedagogia. E a mentoria me ajudou a direcionar realmente os estudos, a me organizar, né? E estudar de forma mais objetiva, né? E estratégica. Como o professor coloca todas as matérias que são mais importantes em verde, né? O amarelo intermediária cobrança, né? E vermelho pouca cobrança. Então a gente foca realmente no que mais cai nas provas, né? E me ajudou bastante. Eu tenho evoluído a cada prova que eu faço com a mentoria. Perfeita. Gente, é assim que se passa em concurso, tá? Fazendo provas. Não vai acreditando aí em metodologias que fazem milagres, que só quem faz milagre é Deus, tá? Para passar em provas de concurso, você tem que fazer provas. Professor, o meu sonho é ser professora da secretaria. Não deixe para ir fazer apenas a prova da secretaria. Antes dela, nós temos o PND, o CNU, temos a CEDES, temos o Valparaíso, temos o temporário, e aí sim virá o seu efetivo. Então, se você quer realmente chegar preparado, preparada lá na prova de efetivo, você tem que dar esses passos. Sem mais delongas, vamos agora conhecer aqui as metodologias. Vocês anotaram, né? A OBS de hoje. Os 3 pilares da aprovação aqui dentro da mentoria: estudar, revisar e questões, e nós vamos além. Ainda temos o estudo da legislação, que é estudar e revisar, e o estudo dos simulados e também a redação, tá? Então, metodologia de número 1, tá? Quem quiser tirar print, anotar, eu vou conceituar, vou falar a aplicabilidade e depois vou te ensinar dentro do guia de estudos na prática. Conceito: utilizar quando estudou um conteúdo recentemente. Ou acredita possuir proficiência nele. De cara, você consegue visualizar que a metodologia de número 1, ela possui um viés de revisão. Então, você vai utilizar para aquelas matérias que você já estudou ou viu recentemente. Ou seja, você já sabe ou viu recentemente, né? Ficou meio... Como é que é o nome? Depois eu lembro. Então, olha só. Conceito. Utilizar quando estudou um conteúdo recentemente ou acredita possuir proficiência nele. Vai utilizar para aquelas matérias que você já sabe ou estudou recentemente. Professor, eu já sei LDB, BNCC, currículo, então você irá utilizar a metodologia de número 1, que possui um viés de revisão. Olha a aplicabilidade. Aplicabilidade. Primeiro faz as questões e depois aplica a medida de intervenção cabível. No pós-edital, nós vamos mudar um pouquinho essa metodologia, tá? Que lá você estava vendo os resumos e mapas mentais primeiro, depois fazendo as questões, né? Agora você vai direto para as questões e, se necessário, você vai aplicar a medida de intervenção cabível. Então, tá vendo, Roberta? Até para você que já é da mentoria,
está sendo pega de surpresa que eu mudei a metodologia. Então, olha só, conceito: utilizar quando estudou um conteúdo recentemente ou acredita possuir proficiência nele. Aplicabilidade: primeiro faz as questões e depois aplica a medida de intervenção cabível. Metodologia de número 1. Vamos conhecer isso na prática, depois a gente conhece a metodologia de número 2? Então, olha só, na prática, você vai abrir aqui o seu guia de estudos, né? Vai abrir aqui o seu guia de estudos, vai clicar aqui na meta de número 1, vai clicar aqui na meta de número 1, logo depois, você vai clicar direto aqui, ó, no número das questões, vai lá no que concursos, vai fazer as questões e vai colocar aqui o número da sua proficiência. Vai colocar aqui na sua proficiência. Ficou verdinho, você vai avançar. Se ficou amarelo ou vermelho, no caso da metodologia de número 1, você vai ler a lei seca, vai ver a lei seca ou os resumos e mapas mentais. Professor, onde eu encontro esses resumos e mapas mentais ou a lei seca e o que é a lei seca? Os resumos e mapas mentais você vai encontrar no material lá do GRAM ou do Focus, e a lei seca, que é basicamente como a lei sai lá do Congresso Nacional ou da CLDF, basicamente se você digitasse no Google Constituição Federal de 1988 ou LDB, sabe aquele texto cru da lei, aquele texto na íntegra? É o que nós chamamos aqui de lei seca. Então, primeiro você vai fazer as questões e, se necessário, ou seja, se ficar amarelo ou vermelho, você vai aplicar a medida de intervenção cabível, que aqui no caso é os resumos e mapas mentais ou a leitura da lei seca. Vamos anotar esses passos aqui no seu caderno? Vamos anotar esses passos aqui em seu caderno? Olha só. Metodologia de número 1. Metodologia de número 1. Metodologia de número 1, que possui um viés de revisão, ou seja, você irá utilizar conteúdos que você já sabe, ou estudou recentemente, Quais são as formas de estudos? Olha só. Formas de estudos da metodologia de número 1. Lei seca, leitura da lei seca, ou resumos e mapas mentais, resumos e mapas mentais. Então, qual é o passo 1 da metodologia de número 1? Olha só, primeira coisa que você vai fazer, passo 1. Depois o passo 2. Passo 1, fazer as questões. Primeira coisa que você vai fazer é as questões, tá? Fazer as questões. E depois, caso necessário, ou seja, ficou amarelo ou vermelho, você vai dar uma olhada nos resumos ou nos mapas mentais. Ficou claro? Anote isso aí em seu caderno para a gente conhecer a metodologia de número 2. Ficou claro? No pós-edital, a gente muda um pouquinho a metodologia, tá? Para você avançar de forma ainda mais rápida. Roberta, não tinha pegado essa fase ainda, né? Ou já estava fazendo assim? Roberta ainda está aí? Gente, anote aí, tá? Ficou claro? Então, olha só, metodologia de número 1. Metodologia de número 1.
você vai utilizar para aquelas matérias que você tem mais facilidade ou estudou recentemente. Professor, eu tenho mais facilidade com LDB, BNCC e currículo. Metodologia de número 1. Quais são as formas de estudos? Lei seca ou resumos e mapas mentais? Como que você vai fazer? Passo 1, fazer as questões e depois, se necessário, resumos e mapas mentais. Vamos revisar aqui a metodologia de número 1, olha só. Metodologia de número 1. Como que você vai descobrir se você vai utilizar a metodologia de número 1 ou de número 2? Como que você vai descobrir? Você vai perguntar aqui, ó, eixo temático de número 2. Geralmente vai ser no eixo temático de número 2 que você vai utilizar a metodologia de número 1. Você vai fazer a seguinte pergunta. Eixo temático de número 2. Diretrizes e bases legais da educação nacional. Eu te conheço? Faz essa pergunta. Eu te conheço? Eu te estudei recentemente? Se a resposta for sim, metodologia de número 1. Se a resposta for não, metodologia de número 2. Metodologia de número 1, forma de estudos, lei seca e resumos e mapas mentais. Vamos colocar essa pergunta ali no slide para você saber, olha só. Vou voltar ainda um pouquinho, tá? Vou voltar um pouquinho ainda para você entender o passo a passo aí na sua casa, para você não se sentir perdido, ó. Começar do zero. Começar do zero. Você que está começando do zero, o que você vai fazer? Passo 1. Abrir os materiais. Abrir os materiais. Aqui na mentoria eu te ensino do zero, tá? Abrir os materiais. E o guia de estudos. O guia de estudos é esse que nós estamos vendo, tá? E o guia de estudos. Passo 2. Fazer a pergunta-chave, né? Você vai colocar assim, ó. Eu. Aí você coloca assim o seu nome. Vou colocar aqui, Guilherme. Você coloca aí o seu nome. Conheço este conteúdo desta matéria, se a resposta for sim, metodologia, vou colocar aqui, match 1, match 2. Metodologia de número 1, match 1 e match 2. Metodologia de número 1. Se a resposta for sim, metodologia de número 1. Se a resposta for não, metodologia de número 2. Anote aí também em seu caderno, tá? Como descobrir se vai utilizar. Roberta, quanto tempo você levou para se adaptar nessas questões aqui das metodologias? Quando utilizar a metodologia de número 1 e quando utilizar a metodologia de número 2? Logo quando a gente inicia o processo de familiarizar com a planilha, né? Você demora uns 15 dias para você Tudo isso, se Roberta? adequar, né? Tudo isso? Dá para fazer em 2 dias, não? Não, eu tô dizendo assim, para você pegar firmeza mesmo, né? Mas é uma semana, mais ou menos, para você se Adaptar. Mas dá para fazer Eu digo 2 semanas porque você vai pegando o ritmo de quem nunca estudou, realmente você demora um pouco mais, né? No meu caso, eu comecei bem devagar mesmo. E aí pegou... Eu levei uns 15 dias para eu deslanchar. O que é o deslanchar? Você já ir direto no que você já sabe, né? Por exemplo, se você não sabe, vai na metodologia número 2. Se já sabe, vai direto para as questões. Já e está assim... podendo fim da aula, Roberta. Já está sabendo diferenciar as metodologias. Oh, meu Deus. Quando eu ficar sem voz, eu vou pedir para você vir conceituar aqui para mim, viu? Gente, então, ficou claro, né? Começar do zero, passo 1, abrir os materiais e o guia de estudos. Passo 2, eu, Guilherme, conheço este conteúdo desta matéria? Se a resposta for sim, match 1, metodologia de número 1. Se a resposta for 2, match 2, metodologia de número 2. Se a resposta for não, tá? Então vamos ver isso aqui na prática, dentro do guia de estudos. Vamos recapitular a metodologia de número 1 e vamos conhecer a metodologia de número 2. Então, olha só, você vai fazer a seguinte pergunta, ó. O pessoal que está online aqui, Adriano
Cleonice, Daniela, Denise, Edneuza, Edson, Ingrid, Patrícia, Rafaela, Roberta e Vânia, ou você que está aí no YouTube, você vai fazer a seguinte pergunta. Eu, Prof. Guilherme, conheço o eixo temático de número 2, Bases Legais da Educação? Sim! Então, metodologia de número 1. Qual é a forma de estudos da metodologia de número 1? Lei seca ou resumos e mapas mentais. E quando eu vou utilizar a metodologia de número 1? Quando for um conteúdo que eu já estudei ou que eu conheço ou que eu estudei recentemente. Quando que eu vou utilizar a metodologia de número 1? Quando eu conheço ou estudei, quando eu estudei recentemente ou já sei. E qual é a forma de estudos? Lei seca ou resumos e mapas mentais. Então você faz a seguinte pergunta. Eu, Prof. Guilherme, aí você substitui pelo seu nome, conheço este conteúdo desta matéria? Ou você facilita e simplesmente pergunta, eu te conheço? Eu sei? Se a resposta for sim, metodologia de número 1, que tem como forma de estudos resumos e mapas mentais. Ficou claro para a gente ir conhecer a metodologia de número 2? Ficou claro? Ficou claro, né? Agora, olha só, cara aluno. Agora, olha só. Isso aqui serve para todo mundo, tá? Na metodologia de número 2, olha só. Metodologia de número 2. Conceito. Prof, para de escrever errado, uma hora dessa. Você vai fazer isso aqui na sua redação quando você escrever errado, tá? Passar um tracinho. Aplicabilidade. Nada de escrever em cima, tá? Você passa um tracinho e escreve na frente. Aplicabilidade. Conceito. Metodologia de número 2. Conceito. Utilizar quando não estudou um conteúdo recentemente ou acredita não possuir proficiência nele. Ou seja, de cara você consegue perceber que a metodologia de número 2, ela possui um viés de estudo. Ou seja, você irá utilizar para aquelas matérias em que você tem mais dificuldade ou nunca estudou. Professor Guilherme, eu tenho muita dificuldade com português, nunca estudei direito administrativo, nunca estudei informática. Direito administrativo é o bloco 3 ali, né? Direito constitucional, administrativo e administração pública. Eixo 3, e informática e base de dados, eixo 5. Professor, nunca estudei direito administrativo, constitucional, administração pública e base de dados informática, que são eixo 5, eixo 3 e eixo 5 no seu edital do CNU. Então, você vai utilizar a forma de estudos, a metodologia de estudos de número 2. Qual é a aplicabilidade? Primeiro estuda as videoaulas e PDF e depois faz as questões. Vamos ver na prática aqui no guia de estudos como que isso funciona? Na prática aqui dentro do seu guia de estudos. Você vai fazer a mesma pergunta, olha só. Eu coloquei aqui no dia 3. Educação como direito à política. Constituição Federal, artigos 205 a 208, que trata de educação, cultura e desporto. Você vai fazer a mesma pergunta. Eu te conheço? Eu, Guilherme, você substitui pelo seu nome. Conheço este conteúdo desta matéria? Nesse caso, a resposta foi não. Então, nós teremos como metodologia de estudos a número 2, que é aquela que você irá utilizar quando você nunca estudou ou tem dificuldade naquele conteúdo. E qual é a forma de estudos? Videoaula ou PDF, tá? Videoaula ou PDF e depois você faz as questões. Então, só para recapitular, metodologia de número 1, viés de revisão, você irá utilizar quando você já estudou, quando você conhece ou estudou recentemente, tem facilidade ou estudou recentemente. Forma de estudos, resumos e mapas mentais ou leitura da lei seca. Perdão. Metodologia de número 2, para aquelas matérias que você tem mais dificuldade ou nunca estudou. Qual é a forma de estudos? Videoaula ou PDF. Fechou? Como que se descobre qual metodologia utilizar? Pergunta para a matéria. Eixo 2, Educação com Direito e Política, Constituição Federal, artigo 205. Eu te conheço? Resposta foi não. Metodologia de número 2. LDB, eu te conheço? Resposta foi sim. Metodologia de número 1. Isso aí, você pega também de forma mais aprofundada lá no tutorial do Guia de Estudos. Você pode me pedir no WhatsApp que eu mando para você e também nas nossas lives, semana após semana. A pergunta que fica é,
Faz sentido na sua cabeça diferenciar as metodologias daquilo que você já sabe ou estudou recentemente para aquilo que você tem dificuldade ou nunca estudou? Escreva para mim no chat. Faz sentido para você diferenciar as metodologias daquilo que você já sabe para aquilo que você não sabe? Escreva para mim aqui no chat ou mande para mim, você que está vendo no canal do YouTube. Sim, professor, faz sentido. Ou se não faz sentido. O Adriano falou assim, faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, olha só. Deixa eu recapitular aqui para vocês. Para você que ainda não é meu aluno, acredito que Alex Silva, Cleonice, Edileuza, Patrícia, para você que ainda não é meu aluno, ou que está vendo no canal do YouTube, a mentoria, tá? A mentoria do CNU, mentoria CNU, SEDF, SEDEF, Valparaíso, PND é um acompanhamento completo, e individual até o dia da prova, em que você vai receber todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, seu guia de estudos, como vimos na aula de hoje, com as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo que é mais cobrado e mais de 30 mil questões comentadas, os simulados diários e os simulados de finais de semana. Temos o curso de redação também e as lives todas as terças, quintas e, excepcionalmente, aos sábados, em que eu irei te ensinar as técnicas de estudos, de revisão, de estudo da legislação, estudo por questões, simulado e redação. E olha só, na semana passada eu tinha aberto a promoção de São João, né? Que já fechou o primeiro lote, tá? A promoção de São João, que já fechou o primeiro lote. Agora, no segundo lote, a mentoria está saindo de R$ 1.500, por 5 vezes de R$ 214 ou R$ 997,90 no Pix, tá? 3 vagas disponíveis. Então, para você que ainda não é meu aluno, só mandar um pixzinho de R$ 1.000 para a conta do prof, que você vem fazer parte da turma, ou então você passa em 5 vezes de 214 no seu cartão de crédito. Bacana? Gente, é isso. Eu agradeço demais a participação de vocês na aula de hoje. Nos vemos na quinta-feira com a aula de pronomes comigo e com a professora Maria Luísa, conteúdo e questões voltadas para a banca FGV CNU. Agora eu vou desligar a live e vou ficar online mais alguns minutinhos para aqueles alunos que querem tirar alguma dúvida, tá? Quem tiver qualquer dúvida no canal do YouTube, manda lá no WhatsApp. Deixa eu desligar aqui a live, vou ler agora o